Bom, vamos lá aqui. O grande breaking news do final de semana foi o Monark, que foi de Xandão aí, né? Seus canais de mídia na internet foram restritos ao país. E a gente tem aqui agora o Monark sem a liberdade de expressão dele. Tem esse vídeo aqui, que na verdade ele é de dezembro, tá? O pessoal compartilhou como se ele fosse atual, que tipo, aconteceu, ele surtou o dia que ele foi restrito, né? Ele não foi banido, ele foi restrito aqui no Brasil. E aí, vamos ver. Ação do novo governo contra quem se declara oposição na internet, pô, já tá tendo. Já tá tendo. Você acha que vai ter? Tem gente sendo presa por protestar, porra! Tem gente recebendo pessoas armadas porque estavam numa manifestação. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Porra! Não, minha mãe, coitada da minha mãe. Minha mãe é faxineira aposentada, tá ali em casa, cuidando da vidinha dela, fazendo almoço. Presa ela não vai, ela não tá na porta do quartel, ela não tá quebrando o STF, ela não tá no Zap. Ai, como eu queria uma ditadura bem gostosa. Não tá. A mãe de vocês tá fazendo isso? A minha não. Porra! Acorda, caralho! Sua mãe tá cagando no STF? Eu tô há 4 anos falando isso, gente. Não é possível, velho. Acorda essa porra! Calma. Puta que pariu! Calma. Tamo na ditadura já, caralho! Calma. A Constituição já foi ignorada, já tem gente sendo perseguida, presa, torturada! Torturada? Ficou paraplégico na cadeia, porra! Quem? Acorda! Calma! Filha da puta. Calma. Acorda, Pedrinho. Hoje tem campeonato. Ah, não é possível, velho. Não é possível, mano. O pessoal vive na Ilha da Barbie, velho. Tá aí, então. Bom, mas vamos ver esse corte dele aqui, que ele tava falando do Xandão, hein? Minutos antes da desgraça acontecer, Monark e Rui Costa falando do Xandão. É pra sempre essa intervenção federal? Pra O que sempre. eles vão fazer Não, com não. ela? Eles vão prender todos os bolsonaristas? Vai. Eles vão caçar jornalistas? Acabou. Vai, acabou. Minha opinião, não vai acontecer nada. Nada. E as pessoas que foram presas vão ficar quanto tempo na cadeia? Na papuda lá? 12 anos? O Moraes tá querendo 12 Olha, anos de prisão pros caras. Eu ouvi uma notícia de que não dá pra pegar 800 pessoas e dar 12 anos de cadeia. Não dá, né? Eu acho que eles tinham que ficar uma semana no máximo, se fosse por baderna, entendeu? Ó, veja o caso dos Estados Unidos. A ocupação do Capitólio foi mais violenta do que isso aqui. Teve gente que morreu e tudo mais, né? Você sabe quantas pessoas pegaram pena de cadeia média, vamos dizer, de 5 anos? É relativamente pesado, mas Pois é, não. se você quer, digamos assim, estabelecer um exemplo, você não dá 5 anos de cadeia só, né? 8 pessoas. De mais de 1.000 pessoas que foram indiciadas. Teve gente que pegou 30 dias de cadeia. Porque sabe o que acontece? Na hora H, você tem que provar as coisas. Por mais que isso aqui seja uma bagunça e o Alexandre Moraes faça o que ele quer, você vai ter que provar. Outra coisa, eu ouvi a notícia de que o Alexandre Moraes tinha determinado que o pessoal fosse enviado para os seus estados de origem. Eu tô achando esquisito essa informação dele aqui. A notícia de 8/1. 2 anos depois da invasão do Capitólio, os Estados Unidos tornou 950 presos em réus por crimes federais. Mais de 950 insurgentes foram acusados de crimes federais e tornaram réus, resultando em 192 condenações e 484 admissões de culpabilidade. Tá aí, ó. Não sei. 8 presos só? Não, né, pô? Acho que não. Vai ser julgado lá. Agora, fala pra mim. O cidadão vai ser julgado em Curitiba. O que vai acontecer com ele? Ele vai preso? Ele vai pegar uma pena grande? Não vai. Se ele pegar a pena, como é que ele vai ser tratado na cadeia? Que o Alexandre Moraes falou, ninguém vai ficar no paraíso aí, a pão de ló. Não é verdade. Se você é amigo da polícia, A polícia vai te tratar bem, né? vai te tratar bem, pô. Você precisa para você ser duro, você precisa controlar a repressão. O Alexandre de Moraes não controla, tanto que ele teve que mandar a Polícia Federal prender o pessoal.
Que a polícia militar não estava fazendo nada. Eu vi as cenas. Pode crer. O pessoal não foi reprimido lá. Eles conversavam, o pessoal ia embora. Eu vi nas cenas deles invadindo, tinham policiais que faziam assim, tipo, chamando a galera também, né? O que talvez prove que tinha gente... Quer mais pizza? Não, obrigado. Já comeu, já Tinha comeu. gente da força com... ajudando eles lá, Eu né? acho que a maioria da força policial estava a favor deles. E aí, quando que esses caras vão parar de ser a favor deles? Porque eu não acho que vão tão cedo. Olha, eu acho difícil que a situação mude tão rápido, viu? E a hora que você vai fazer o cálculo político, você tem que levar isso em consideração. Você corre um sério risco de criar uma situação insustentável dentro do aparato de repressão. Se você... obviamente que eu acho isso daí um problema muito grave, eu não gostaria de ver isso daí. Mas se o pessoal se rebelar, o governo Lula vai ficar pendurado na brocha. O que significa isso? Que não tem nada por baixo. Que qualquer ventinho ele vai cair. Ele vai cair. Eu acho, inclusive, que as pessoas que organizaram o negócio, não o pessoal que foi lá, o pessoal que... Os cabeças por trás. Os cabeças... Conseguiram mantimento, barraca, água... Não, até nem esses aí. Eu acho que tem um pessoal mais perigoso, que são oficiais das Forças Armadas, do aparato, do aparato de inteligência, tudo. Esse pessoal, eles sabiam que se conseguissem fazer isso daí, enfraqueceria o governo Lula. Se os atos bolsonaristas continuarem, né, ou até se radicalizarem, porque existe o perigo de radicalização. Mais ainda? As torres de transmissão foram derrubadas, inclusive, né? Os caras Exatamente. tem parte, tem um grupo de terrorista mesmo agindo aí, né? Ué? Quando você derruba... Eu não gosto da expressão terrorista porque tem um significado ideológico, né? Faz sentido que iniciou lá todo nos Estados Unidos, na época das Torres Gêmeas e tal. Mas, tipo... Não tô falando da velhinha que invadiu ali o Congresso, mas, pô, o cara que tá pegando e destruindo uma linha de transmissão pra acabar com a internet, a energia de uma cidade, não tem como chamar isso de manifestação mais. É um ato violento. É um ato violento. Quebrar tudo lá não é nada. E tipo... É eu acho que esse cara tem que ser preso mesmo, tá ligado? É um ato de sabotagem. É. Então, mas veja só o problema. Eu não acho que a pessoa que... Puta, e a vovó lá, né? Foram puxar a capivara da vovó, ela já foi presa por tráfico. Nossa, meu Deus do céu. Coitada da vovó. Imagina os netos dessa senhora, né? E imagina os filhos dessa senhora, que depressão. Aliás, tem uma reportagem no UOL contando sobre um cara contando que os pais dele foram para Brasília escondido, foram presos. E os pais dele, bolsonaristas, xinga ele, não gosta dele. Aí o cara teve que pegar advogado, liberal, pra soltar os pais. Aí os pais não queriam vir embora, porque eles se encontraram lá com os caras. Ele teve que pagar 10 passagens de avião pros pais, porque os pais falaram que só vinham embora pra casa se eles pudessem trazer os amigos que eles fizeram lá na invasão. Aí trouxeram os 10. O cara pagou 10 passagens de avião pros pais voltar embora. E os pais ficaram putos com ele, não agradeceram, não disseram muito obrigado e falaram que tudo aquilo que tá acontecendo com ele é culpa dele, que não votou no Bolsonaro. É brincadeira, cara. Esse tem dinheiro. Não tem, cara. O cara tá literalmente contando que teve que emprestar cartão de crédito de um monte de gente pra poder pagar as passagens. Se eu não me engano, é no Tab UOL. Se alguém lembrar aí, achar o link aí, me manda que eu boto na tela, vocês pesquisam pelo título. Aí faz parte de nenhuma organização especial. Acho que o pessoal tá muito radicalizado. Falaram que as torres poderiam ter sido derrubadas por um trator. Entendi. Se fosse gente mais, como é que se diz? Especialista em sabotagem, eles botariam os explosivos, aí não iam usar um trator, que é até perigoso, porque a torre pode cair na sua cabeça. Faz sentido. Eles não são sofisticados, né? Um trator meio que mostra talvez Aqui, uma ligação com um... Aqui, ó. Aqui é a matéria. Meus pais foram presos em Brasília. Fiz tudo que podia pra ajudá-los. É triste, cara. É triste. Tá? Leiam essa matéria assim que vocês tiverem um tempo aí. Triste, viu? Triste. O pessoal
que trabalha na parte agrícola do os país. os né? latifundiários. Tem muita gente Agro. radicalizada no meio dos latifundiários. Por que você acha que eles estão tão radicalizados? Por que eles estão indo ao ponto de realmente Por que será? promover atos violentos de sabotagem no país? Ó, eu acho o seguinte, a gente precisa, para entender isso daí, a gente precisa se colocar na posição da pessoa. Porque a psicologia política depende muito disso. Você tem que entender como é que a outra pessoa está pensando. Então, vamos ver o seguinte. Desde 2012, a grande imprensa, a imprensa oficial estabelecida, vem fazendo uma campanha de que o Lula é um dos piores criminosos que já ocupou a presidência da República. Se não que ele não é justamente o pior. Corrupto, ladrão, maior escândalo de corrupção de toda a história do Brasil, que é uma bobagem falar isso daí. Eu gosto que eles falam que o Lula roubou. Quantos trilhão mesmo? Porque um dia nós tava vendo aí um desses birolei, os caras não, o Lula roubou 6 trilhões. É tipo 2 vezes o PIB. O Lula roubou. Só botou no bolso, no bolsinho, trilhões, limpo. Aí, mas falaram muito isso. Bom, eu discordo um pouco de ser uma bobagem falar isso aí, viu? Não, a gente precisa conhecer o Brasil, né? Pô, mas os caras devolveram 16 bilhões de dólares. Os caras devolveram, de onde saiu esse O dinheiro? Lula devolveu? O governo do FHC entregou aí de mão beijada empresas que valiam aí coisa de mais de $1 trilhão. Entendi. Não, tudo bem. Nessa perspectiva pode até ser. Mas foi um grande roubo, né? Não, todo governo tem corrupção. E é muita corrupção. O Estado brasileiro é muito corrupto. Sim. Ele é sistematicamente assaltado. É uma cleptocracia, né? Tem os políticos, os partidos, eles são, de fato, você pode dizer que são uma cleptocracia. Não acho que era o PT particularmente, por isso eu não falo que foi o maior escândalo de corrupção, porque acho que teve muita corrupção no Brasil Que a gente nem sabe ainda também, né? que ninguém se preocupou em denunciar, né? Porque o pessoal tinha as costas quentes. Pode crer. Mas você, veja, nós estamos em 2022, 10 anos ouvindo essa campanha. Aí o grande criminoso, que é quase devia estar dentro da penitenciária lá, junto com o Comando Vermelho PCC, volta à presidência da República. Para a pessoa que achava que isso daí era o fim do mundo, e o pessoal acha mesmo, é uma loucura o que está acontecendo no país. Né? Não é difícil o pessoal se radicalizar. Porque a maioria das pessoas que participam da política, eles acham que a opinião das pessoas não tem valor. Que todo mundo é manipulável, que você planta uma matéria na imprensa e os trouxas todos caem. Isso aí acontece com frequência. Mas não é tão assim. Uma vez que você colocou em movimento, né, um monte de gente com a ideia de que o PT é a pior coisa que poderia acontecer para o Brasil, para tirar essa ideia da cabeça do cara não é tão fácil. Sim, sim. Exato. Eu confesso que eu não tenho uma visão positiva do governo PT, entendeu? Até porque ninguém, né, com exceção do próprio PT e de algumas poucas pessoas da política institucional, falou que o Lula é inocente. Todo mundo falou que ele foi absolvido por uma tecnicalidade. Sim, que foi o que aconteceu, né? Não sei Ou que ele foi julgado e condenado por uma tecnicalidade. Talvez não é em isso? que sentido isso foi mesmo. Ele foi uma tecnicalidade. Então o pessoal tem... Como é que você vai convencer essas pessoas de que o que está acontecendo no Brasil não é a pior coisa que poderia acontecer? É difícil, cara, é difícil. Eu não sei nem se eu consigo me convencer disso, tá ligado? Então, por aí, Eu vejo a situação bem triste. por aí você vê. Mas Agora, nem é culpa do Lula, é culpa de todo o estrago que foi feito. Eles brincaram com a democracia e com as instituições. não, todo mundo... O problema é o seguinte, eu não acho que o governo do Lula teve nada de extraordinário nesse sentido. Primeiro porque ele não fugiu da regra de todos os governos anteriores. Cara, não, de fato, o chat tá falando aí. A campanha de demonização do PT é tão antiga quanto o próprio PT, cara. É tão antiga quanto o próprio PT, porque a campanha de demonização do PT é uma campanha de demonização da esquerda, que no fim desemboca no anticomunismo bom e velho de sempre, né? Então, a raiz de tudo isso é o anticomunismo, cara. É o anticomunismo. É o anticomunismo, aí tem uma esquerda no país, uma centro-esquerda, aquela centro-esquerda vira o alvo, e agora condensado no PT, cara. Basicamente é isso. O que o PT fez? O PT fez alianças diversas para poder conseguir uma governabilidade.
É o método do PT e é também, num certo sentido, uma imposição do regime político. Cara, vai ver a campanha de 89, Lula e Collor. O que já se falava naquela época. O que já se dizia naquela época. Porque se você não tem maioria no Congresso, você não consegue governar. Você Aí, só tem maioria no Congresso comprando o Congresso. e aí você tem que comprar o Congresso. Aí o cidadão chega e fala assim, como aconteceu agora, tem 9 ministros aí que foram colocados para conseguir a tal governabilidade. Um deles pegou as minas e energia. Esse cara não vai assaltar essas empresas e esse ministério? É possível. Não, ele vai assaltar, eu não tenho dúvida disso. Entendi. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. E o Xandão proibiu isso de acontecer no Brasil. Parabéns, viu, Xandão? Que absurdo. Que absurdo, hein, Xandão? Então tá aí, então. Monarcão foi de VPN.